sobre as pteridófitas, o que faltou falar com vocês foi sobre o ciclo de reprodução delas, né? Aqui estou mostrando para vocês, ó, a reprodução das pteridófitas. Em verde, reprodução assexuada, e em vermelho, reprodução sexuada. Mas qual é a forma mais fácil de eu ver se é reprodução sexuada ou assexuada? Depende da complexidade do ser vivo, né? Quando a gente fala de seres que produzem gametas, a fase de vida onde tem produção de gametas, a fase de reprodução onde tem formação de gametas, é de reprodução sexuada. Quando a reprodução não tem gametas, por exemplo, nesse caso, é uma reprodução que tem esporos, aí o processo de reprodução aqui vai ser reprodução assexuada. Então, como as pteridófitas, quer dizer, como qualquer vegetal, as pteridófitas têm alternância de gerações, sofrem metagênese. Então tem um ciclo, uma fase do ciclo reprodutivo assexuado e uma outra fase sexuada, beleza? Esse processo reprodutivo, você já sabe o nome, é a metagênese, ou alternância de gerações. Tranquilinho? Mas como é que é o processo de reprodução em si, Rangel? Olha só, em certas épocas do ano, você olha embaixo da folha de uma samambaia, e embaixo da folha da samambaia tem um bando de pontinho preto, ou amarronzado, ou acinzentado às vezes. Esse pontinho preto é a estrutura produtora de esporos. Não vamos esquecer disso, a samambaia, ela produz esporos quando a gente fala do ciclo de reprodução das pteridófitas. Então a samambaia é o esporófito. A fase de reprodução que a samambaia representa é a fase produtora de esporos, o esporófito. Na folha da samambaia, embaixo dela, existem essas pequenas bolinhas pretas, amarronzadas, chamadas de soros. Se nós olharmos a folha da samambaia numa visão lateral, tá aqui, ó, visãozinha lateral, a pontinha do folíolo, que é a parte da folha composta. A folha da samambaia parece que são várias folhas de uma só. Aí cada estrutura que parece uma folhinha, folíolo. E o conjunto inteiro que brota do solo, porque o caule é subterrâneo, aí é a folha. Então, você olha aqui a estrutura do folíolo. Folíolo. No folíolo tem aquele pontinho preto ou amarronzado, chamado de soro, que eu vou representar aqui, ó. Ele tem algumas subunidades, por isso esse formato esquisitinho aí. Algumas subunidades formam ele. E nesse soro, cada abinha dessa aqui, cada partinha gordinha dessa aí, é um esporângio. É um local de produção dos esporos. Então a meiose rola solta aqui dentro. Essa estrutura, quando está madura e pronta, ela vai liberar os esporos para o meio. Tá? Aqui é como se tivesse aberta a tampinha dela, tá? Vou desenhar mais bonitinho. Como se tivesse aberta a tampinha. E aí ela solta para o meio quem? Solta para o meio os esporos. Então, na folha, existem os soros, essa subunidade aqui, dividida em esporângios, onde os esporângios liberam esporos para o meio, esses esporos caem no solo, e ao cair no solo germinam sozinhos em prótalo. Não esquece, esporo não depende de outro esporo para formar alguém. O esporo sozinho vai formar uma unidade nova. No caso, o prótalo. Então, a partir do esporo, teremos a formação de uma estrutura que parece um coraçãozinho bizarro, de nome prótalo. Tá aqui, ó. Essa é mais ou menos a forma do prótalo. O prótalo tem pequenos rizoidezinhos aqui, para absorver substâncias do meio. E no prótalo estão as estruturas produtoras de gameta. O prótalo produz gametas que vão se fecundar para gerar samambaia. Só que o prótalo geralmente é hermafrodita. Ele tem tanto a estrutura que produz gametas masculinos, como a estrutura que produz gametas femininos. Se quem forma esporos é esporângio, quem forma gametas é gametângio. Eu tenho o gametângio masculino e o gametângio feminino. Eu já nunca vi essa estrutura. Sabe por que você nunca viu? Porque ele é muito pequena. Um prótalo chega a medir 3 centímetros apenas. Bem pequenininho. Qual é a vantagem disso? Como ele é muito pequeno, facilmente ele pode ficar submerso em um dia de chuva, por exemplo. Isso vai fazer com que os gametas masculinos que saem do prótalo possam nadar e se deslocar até o gametângio feminino, o local de produção do gameta feminino. Tá? Então aqui no gametângio masculino, o anterozoide, gameta masculino, sai nadando até
o gametângio feminino, onde se encontra a alosfera. Mais uma vez, teremos o encontro do anterozoide, gameta masculino, com a oosfera. E a fecundação desses caras aqui acabam gerando o zigoto, que se desenvolve e gera a samambaia. Ou seja, do prótalo, o gameta masculino nada até o gametângio feminino, onde está o gameta feminino, e ocorre o processo chamado de fecundação. Da fecundação, será gerado o zigoto, que vai se desenvolver e formar a samambaia, o esporófito da planta. Já o prótalo, como forma gametas, ele é o gametófito da planta. As pteridófitas são diferentes das briófitas. Nas pteridófitas, o esporófito é a fase duradoura. O gametófito é a fase transitória. Beleza? Então, nesse ciclo reprodutivo, a história é essa. Sempre te relembrando, esporos e gametas são células haploides. Então, eu tenho anterozoide haploide, fecundando a oosfera haploide. O esporo também é haploide. Como o esporo sozinho se desenvolve no prótalo, o prótalo também é haploide. Ele vai sofrer mitoses para a formação dos gametas. Vai rolar fecundação, os gametas vão se desenvolver, os gametas formam o zigoto, que vai se desenvolver em samambaia, também sofrendo mitoses. Aí a samambaia, ela veio da fusão de gametas, né? Se veio da fusão de gametas, ela é diploide. Nas folhas, nos soros, vai rolar meiose, e pela meiose os esporos serão formados. Tanto as folhas como os soros, como fazem parte da samambaia, do esporófito, também são diploides. Aí formam esporos haploides, que se desenvolvem sozinhos, gerando prótalo haploide. Por mitose gera gametas, que se fecundam, forma a samambaia diploide. A samambaia sofre meiose, formando esporos haploides. Esse é o ciclo reprodutivo das pteridófitas. Por favor, dá aquele print aí para você passar limpo depois. Valeu, galera. Aquele abraço.